Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro o Yoga do Amor, que são os comentários de James Swartz em cima dos Sutras Devocionais de Narada. Bom, esse tópico que a gente vai ver agora, o James sempre volta para ele, consciência original e consciência refletida. Isso é bem detalhado no Panchadasi de Vidyaranya, né? Vidyaranya diz que nós, jivas, somos Chidabhasa, ou seja, nós somos consciência refletida no mundo aparente. Por isso que aparecemos como um monte de euzinhos aparentes. Então, uma boa analogia é um grande eu, que seria a consciência não dual, a hora que ela incide nessa infinidade de corpos sutis. Atualmente vivos são mais de 7 bilhões de corpos sutis. Elas geram um reflexo nesse corpo sutil, e aí a gente vai chamar isso de consciência refletida. Então, para você ter uma consciência refletida, você tem que ter a fonte, que é a consciência original, e o corpo sutil, que é como se fosse um espelho, né? Por isso que a gente tem a impressão de que o eu ao qual nós falamos se refere a nós mesmos, essa entidade limitada. Isso é naturalmente um truque de Maia. Bom, esse aspecto aqui, esse tópico, ele está inserido num ponto anterior, né, que é como eu realizo a devoção não dual. Então, o Narada, ele comentou, ele vai destrinchar um pouco isso, né? Ele vai falar a opinião dos sábios. Nesse caso, no verso 28, alguns dizem que o conhecimento é o meio para desenvolver a devoção. Então, a gente pode botar assim, ó, conhecimento, setinha e devoção. Isso é a opinião de alguns sábios. Aí o James, nesse ínterim, ele vai ter que explicar o que é a consciência original e refletida de novo, para ele poder depois apresentar o verso 29 de Narada. Então, ele começa assim, ó, a realidade é não dual, né? Ou seja, a realidade, o que ele está querendo dizer é que a realidade, no fundo, não tem sujeito e objeto. É isso que ele está querendo dizer, né? Porque, como a gente viu um pouquinho antes, para você ter uma noção de dualidade, você tem que ter objetos vistos a partir de um sujeito. Isso que é dualidade. Um sujeito exercendo uma aparente ação, que é o ver um objeto, né? Então, o sujeito vê o objeto. Quando ficar claro que a realidade é não dual, é o que a gente chama do colapso do sujeito, da ação do sujeito e do objeto que sofre a ação do sujeito. Alguns textos botam assim, é o colapso do vedor, que é aquele que vê, do ver, que é a ação desse vedor, e do visto. No entendimento, tudo isso colapsa, ele fica reduzido, ele fica ressignificado como uma realidade não dual, né? Então, o que isso quer dizer? Que o vedor, né, o ver e o visto, eles aparecem apenas aparentemente quando a gente lida com o corpo sutil, né, com esse meio de reflexo específico em Maya, que gera o que a gente chama de jiva, nós, né? Então, a realidade é não dual, tá? É consciência, bem-aventurança original, ou seja, amor, né? Se é uma bem-aventurança que se sabe bem-aventurança, ela é consciente de si mesma. Amor, é o amor em si, né? Isso é interessante, é o amor em si, né? Não está vinculado a objeto nenhum. Mas quando Maya está operando, ela produz um meio refletor chamado corpo sutil.
Esse meio refletor é como se fosse um espelho. Ele vai refletir a consciência não dual. A consciência pura, original, não dual, mais o corpo sutil, formam um indivíduo jiva, também conhecido como uma pessoa. Ou, se você prefere uma terminologia religiosa, que vai dispensar o aparato físico grosseiro, né, que é o corpo denso e suas configurações energéticas, aí uma terminologia religiosa vai falar, é uma alma. Tá? Então, para todos os efeitos, é o que mais nos importa aqui. O que é um jiva? Um jiva é a consciência refletindo em cima de um corpo sutil. Né? O que é Ishvara? É a consciência refletindo em cima da própria Maya. Então, quando a consciência reflete em cima da própria Maya, ela também reflete em cima dos corpos sutis, que fazem parte de Maya, fazem parte da manifestação. Então, é por isso que quando a consciência reflete em Maya, ela gera tanto Ishvara, como também automaticamente os jivas. Né? Embora a consciência pura e sempre livre, por que sempre livre? Porque ela nunca está definida por atributo nenhum, ela não é limitada. Embora essa consciência nunca se torne um reflexo individual, embora ela reflita, ela nunca se torna aqueles reflexos. Maya faz essa consciência associada com o corpo sutil pensar que é uma pessoa. Então, aonde ocorre o engano é nesse evento, é nesse acontecimento. É a consciência pura original refletindo nos corpos sutis. Esse acontecimento da consciência refletindo no corpo sutil de um, no corpo sutil de outro, é esse fenômeno que fica confuso. É esse fenômeno que se engana. Né? Ele tem uma parte aparente, que é o corpo sutil, e ele tem, entre aspas, uma parte que não muda. Né? A confusão ocorre quando existe essa simbiose, quando existe essa operação. Né? Então, o que acontece? Essa operação, esse sistema que ele fica uma unidade operacional, ele tem que ser esclarecido. Né? Então, Maya faz a consciência pensar, porque ela está associada ao corpo sutil, que é uma pessoa. É o caso da gente. O que você é? Ah, eu sou Marcelo Aranda. Ah, eu sou Alexandre Castoldi. Eu sou Alex Pernalonga. E todo esse nome, esse monte de nomes que a gente vai dando a gente. Né? Depois vai tudo para o buraco, vai tudo ser sepultado. Não vai ser diferente com ninguém aqui. O que vai ser diferente é o modo como você se vê. Né? Essa confusão ela é chamada de sobreposição, adhyasa, e produz o sofrimento. Por quê? Porque dá um senso de limitação que compele a alma a buscar o amor nos objetos. É claro que esse senso de limitação, para a nossa própria natureza, que é o que somos, esse eu único, essa consciência, ele é um problema, porque nós sabemos, no fundo, que estamos limitados. Quando a gente sabe que está limitado, é porque a gente sabe que, no fundo, não é limitado. É tudo muito simples, né? Embora seja tudo muito profundo. Né? Então, esse programão, Maya operando, faz essa associação, consciência, corpo sutil, achar que é uma pessoa e que é limitado. Aí, como dá a impressão de dualidade, essa associação ela enxerga o mundo dual, ela enxerga ela como eu, o que é uma sobreposição de Mitya em Satya. Você acha que você é uma entidade separada. Né? Esse euzinho, ele acaba usurpando inconscientemente o eu, consciência único, e ele se acha em si, ele se acha originário de si mesmo. Por isso que alguns livros dizem, é como se você acha que você criou a você mesmo. Né? Você acha que você é algo independente, é algo separado do mundo. Né? Isso é um truque dado por Maya. Então, o que acontece? Ocorre uma outra sobreposição, essa ao contrário. O amor que você é, como não aparece para você mesmo, você começa a buscá-lo e você fica atraído sensorialmente pelos objetos que aparecem.
aí seria uma sobreposição de Sati e Mitya. É como se o amor que você fosse se derramasse de modo inconsciente nos objetos que você diz. Esse objeto me atrai, esse objeto me repele. No fundo, você está colorindo tudo isso com o amor que você é. Só que você não está sabendo que esse amor é você, né? O autoconhecimento, ele remove essa sobreposição. E aí isso revela o fato de que você é que é originalmente amor. Você é ser, é amor, é existência. Aí essa tríade do conhecimento védico começa a fazer sentido. Sat, Chit, Ananda. Sat, existência. Chit, consciência, aquilo que sabe que é consciente em si, né? Ananda, bem-aventurança. Aí começa a fazer sentido quando a gente vai investigando. Isso revela o fato de que o ser, você, é amor. E libera o reflexo, né? Libera o jiva, da crença de que objetos suprem a felicidade, dando-lhe a oportunidade de se amar incondicionalmente, porque o reflexo não é separado do ser, né? O reflexo é o próprio ser, né? Sem ser, não há reflexo. Sem corpo sutil, não há reflexo. Sem ser e corpo sutil, não há reflexo, não há jiva. Isso faz o quê? Se isso fica totalmente firme nesse jiva, o indivíduo vai chamar de jiva mukta, né? É aquele que começou como jiva, né? Iludiu-se como jiva e agora percebe que ele é ser, né? Ele não é separado do ser, ele é um reflexo. Ele pode apontar para ele e dizer assim, eu, e no fundo ele sabe que ele está se referindo à consciência indivisa, à consciência original. E ele pode desempenhar o seu papel na dualidade, apontar para o seu próprio peito, dizer eu, e realmente entender que, para todos os efeitos, eu estou aqui assumindo uma carapuça, né, de entidade individual para lidar com esse mundo, né, especialmente com os outros vivos, de modo que você possa se fazer compreender, né? Isso, o Jivamukta, ele opera com facilidade, né? Para o Jivamukta, não há problema nele trafegar na aparente dualidade, sabendo-se a consciência não dual. Porque para o Jivamukta, a não dualidade ela foi resolvida na não dualidade, né? Mesmo que você não consiga ver, ele vai usar uma analogia muito interessante, ó, do rosto com o espelho. Mesmo que você não consiga ver o seu rosto com seus próprios olhos, sem o auxílio de um espelho, quando você olha em um espelho, você não vê uma outra pessoa, ou seja, você se reconhece, né? Vedanta é um espelho de palavras. Ele desfaz a confusão dos conceitos que fazem a gente acreditar que somos uma entidade separada. Como é que ele desfaz isso? Apresentando um jogo de palavras muito mais adequado a mostrar para você que você é o ser que você já é, que você está sempre aí, que esses próprios objetos são você também, né? Isso prova que você é amor. Por quê? Se você sabe que você está sempre focado no objeto, está sempre procurando amor, algo a que gostar, quando é mostrado para você que os objetos se reduzem a você mesmo, o que isso está sendo mostrado para você é que você é o próprio amor, é a própria atração, é a própria beleza que você está buscando nos objetos, né? É interessante, né? Quando você olha em um espelho, você não se estranha. Os cientistas descobriram que alguns antropóides, como gorilas e chimpanzés, reconhecem isso também. E golfinhos também. Eles olham no espelho, eles se reconhecem depois de um impacto inicial, né? Antropóides também. Alguns outros não se reconhecem. Aqueles peixes beta, eles lutam contra o espelho deles. A gente já viu nos aquários antigamente, quem é mais novo, né? Quer dizer, quando éramos mais novos, a gente via, né, aquelas lojas assim com esses peixinhos, eles botavam o espelho e o peixinho, ele olhava o reflexo dele no espelho e ele não se reconhecia. Então ele partia para a briga, porque é um peixe territorial, né? Então,
Veja, né? Quando você olha no espelho, isso é um monte de obviedades. O que o James está fazendo aqui é um exemplo dessa investigação na sua experiência ordinária. Quando você não consegue ver o seu rosto com seus próprios olhos, mas quando você se olha no espelho, você não reconhece que é você, né? Isso não é tão óbvio assim, né? Isso é uma evidência, mas não é tão óbvio você olhar e dizer assim, caramba, é mesmo. Eu não tenho dúvida, mesmo não tendo visto o meu rosto com meus próprios olhos, quando eu olho o espelho, eu sei imediatamente que sou eu mesmo. Será que isso é tão óbvio assim? Né? Será que isso não está querendo dizer que você é autoconsciente de si mesmo? Olha que coisa interessante, né? Eu olho no espelho e me reconheço. Por que a gente não lê assim? Caramba, eu sou autoconsciente de mim mesmo o tempo todo. Eu sou capaz de me reconhecer. Essa é a base da investigação, né? Como eu sou capaz de me reconhecer, eu sou capaz de reconhecer aquilo que sabe disso. Aquilo que sabe disso é o ser. E em qualquer experiência, esse ser está sempre presente. Você sempre se reconhece em todas as experiências, sejam elas boas, ruins ou neutras. Sempre se reconhece. Você não tem como negar que você sabe que é você ali experienciando aquilo tudo, né? É óbvio, mas para o condicionamento não é óbvio. É por isso que demanda um cuidado, uma investigação, uma contemplação diária, né? Então, aqui ele dá o resumo, né, para as pessoas que ainda têm alguma dúvida e ainda estão confundindo o Vedanta com o fim, são as pessoas mais com uma formação mais acadêmica, né, mais erudita, que se detém mais nas escrituras. De novo aqui, ó, Vedanta é um espelho de palavras, ele é um meio. Você está usando meios. Os mesmos meios simbólicos que confundiram você com uma identidade provisória vão ser agora usados de uma outra forma, conscientemente, para desfazer esse engano, né? No livro I Am That, Eu Sou Aquilo, Nisargadatta fala, né, um grande Gnani, que ele não tinha um método de ensino, mas a autorrealização dele era evidente. Ele soltou um dia essa para alguns devotos que foram procurar ele. Ele disse assim: vocês ainda não entenderam, né? Vocês se confundiram pelo mau uso das palavras. E pelo uso correto das palavras, vocês irão se desconfundir, né? Então, é sempre esse sistema. Vedanta é um pramana, ele é um meio que usa palavras, porque a confusão do ser humano é simbólica. Às vezes eu vejo algumas pessoas se confundindo com Vedanta, porque elas estão achando que esses conceitos em si, eles são reais. Não, não há conceitos reais. Conceitos são símbolos. Como é que você sai desse tipo de dilema? Observa com cuidado, o próprio Vedanta te dá esses sistemas todos de estudo, né, de averiguação da sua experiência ordinária. Olha como você, o que você chama de mundo, é uma coleção de símbolos. O Vedanta já provou para a gente, pelo Panchadasi, por outros livros, que mesmo quando a gente fala de um objeto, as palavras que estamos usando e a forma pensamento que elas se associam para compor aquilo que a gente chama de um objeto, por exemplo, uma lâmpada, não é o objeto em si, né? A gente viu isso. O que as palavras podem expressar é a impressão que entra pelos nossos sentidos, né? O nosso problema é um problema de decodificação sensorial. Então, o que as palavras expressam é isso, é algo que entra pelos nossos sentidos. E lá atrás, o Vedanta provou que os nossos sentidos não captam o objeto em si, eles captam propriedades dos elementos que compõem os objetos, né? Que elementos são esses? São os 5 elementos clássicos, né? É o espaço, também conhecido como éter, é o ar, o fogo, a água e a terra. Então, a gente está sempre trabalhando com símbolo. Essa constatação, ela não é exclusiva do Vedanta, é claro que não. Filosofia ocidental, vocês têm aí Wittgenstein, tem Heidegger, vários outros que trabalharam essa simbologia humana. Nós somos seres simbólicos. Quando você compreender que você é um ser totalmente simbólico,
É isso que explica o ser humano usar a palavra. Grande parte do córtex do ser humano está empenhado em lidar com palavras. E não é só isso, você tem cordas vocais, você tem aparelhos fonadores, você é capaz de decodificar palavras, né? Então, quando o Jiva ele percebe que ele é um ser que formata símbolos, ele começa a entender a metodologia do Vedanta bem melhor. Ele entende o que significa o Vedanta substituir as configurações de símbolo que ele está usando pelas configurações vedantinas, né? As configurações vedantinas são configurações de símbolos muito mais adequados para você, né, com o passar do tempo, condicionar o seu corpo sutil de uma tal forma que a sua percepção vai ficando cada vez mais corrigida. E, portanto, os símbolos de pensamento que vão sendo associados com essa correção. Isso facilita a revelação do que você é, porque você cada vez está menos agarrado a esses símbolos. Você sabe que você está usando somente símbolos. Então, vamos usar símbolos mais adequados a esse autoconhecimento, né? Mas primeiro é interessante você se deter demoradamente em você mesmo e ver como você, como nós, Jiva, somos construtores de símbolos. Como é que a gente toma a tal da coisa por um símbolo? Na verdade, não tem a tal da coisa, né, para o Jiva. O que tem é símbolos representando o tempo todo coisas. É isso que a gente chama de mundo, é uma representação, né? Bom, alguém quer comentar sobre essa consciência original e refletida? Né? É um conceito que a gente usa repetidamente, ele é bem preciso, né? Ele elimina muita dúvida na hora da remoção desses símbolos problemáticos. Ele te apresenta símbolos muito mais simples. Se eu sou uma consciência refletida, quer dizer que tem uma original. E se eu sou meramente um reflexo dela, quer dizer que esse reflexo é igual ao original, né? Por isso que, quando dá essa revelação, você vê claramente que você é ser. Isso fica claríssimo, que você é a única consciência possível, porque é a única autoconsciência possível no universo, né? Esse sistema do Vedanta, ele funciona muito bem, mas a pessoa tem que ir testando. Por que consciência refletida? O que isso quer dizer, né? Por que eu posso associar isso com existência? E por que, em última instância, eu posso dizer que isso aqui é amor, né? Na sua experiência ordinária, você consegue negar que você lida com algum tipo de amor, por mais distorcido que seja? Claro que não, né? Você está sempre atraído por objetos, então está tendo aí algum amor, alguma atração. Então, se tem só uma existência, só uma consciência, e ocorre atração, né, ocorre devoção, ocorre esse foco de interesse, a gente, na hora que a gente vê que os objetos são nós mesmos, você consegue entender que esse amor ele é inerente a você mesmo, não aos objetos, né? Isso demanda um pouco de paciência, você conferir isso em várias situações da sua experiência ordinária, né? Mas a coisa vai ficando muito clara. Né? Foi o que o Rosalvo comentou, né? Aparentemente é difícil, mas depois a coisa vai entrando nos eixos, né? Então, isso aqui é o comentário final aqui sobre o verso 28, tá? Onde o Narada diz que alguns sábios entendem o conhecimento como um meio para a devoção. Veja bem, né? Isso é alguns. Agora vamos ver no 29 que o Narada ele vai apresentar um outro ângulo de visão. Olha que interessante. Narada diz, verso 29, outros sábios dizem que a devoção e o conhecimento são mutuamente interdependentes, como causa e efeito. Esse verso aqui, ele elimina a dúvida de que Narada está falando de alguma dualidade em última instância, né? Ele elimina isso. Alguns sábios afirmam que você não pode dizer que o conhecimento é o meio e que a devoção é o fim, porque a devoção também é um meio. Afinal de contas, você precisa amar o objeto, ou seja, derramar sua atenção sobre ele, antes de investir o seu tempo para ir lá e conhecê-lo.
não é? Olha que coisa interessante. Você está vendo uma vitrine, né, com um monte de produtos. Aí, uma hora, um objeto capta a sua atenção. Vamos dizer assim, isso é uma relação amorosa entre você e uma tela de HDMI, por exemplo. Você está apaixonado por aquilo. Agora você vai querer conhecer essa tela de HDMI. Isso pode ser com revista, por exemplo, para homens, né? Revistas de mulher pelada, pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser um belo de um sanduíche que a pessoa quer comer. Pode ser uma mulher que um cara acha atraente, um veículo que ele acha atraente. Agora, o que, que você quer, né? Esse é o X da propaganda. Atraiu essa devoção que você é, aí desperta em você o quê? Aquela coisa, como é que deve ser isso? Eu quero conhecer. Por isso que as propagandas de automóvel tiram fotos naqueles ângulos espetaculares, em geral com belas mulheres perto. Pronto, capturou a atenção do indivíduo. Aí começa a vir a descrição toda de como é o automóvel, não sei quantas marchas, né, câmbio automático de sete não sei o quê, injeção eletrônica tal, e por aí vai, flex, seja lá o que, que você quiser para te atrair. Né? Então, você precisa amar o objeto, você precisa estar com a sua atenção, que no fundo é devoção, capturada por esse objeto, antes de investir o seu tempo para conhecê-lo. Você precisa estar atraído. Portanto, aqui o conhecimento seria a causa do amor, e o amor é a causa do conhecimento. Né? Aqui a gente já não consegue separar nesse processo o que é fundamental, o que é causa e o que é efeito. A gente já não consegue. Nesse verso começa a ficar impossível. Né? Na verdade, esse movimento, o conhecimento é causa do amor e o amor é causa do conhecimento, para esses outros sábios, são eventos mutuamente interdependentes. Mutuamente, eles ocorrem simultaneamente o tempo todo. É como se fosse um moto contínuo girando sobre si mesmo. Né? Isso vai ter uma implicação sensacional no verso seguinte. Né? Mas vamos ficar detidos aqui. São eventos mutuamente interdependentes. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Para variar, toda hora que você vai investigar a sua experiência ordinária, você acaba não conseguindo separar um processo mental de outro. Você não consegue separar um processo cognitivo de um processo de atração e vice-versa. Isso em qualquer coisa, né? Qualquer que seja o objeto. Aí vem aquela pergunta: você se exercita porque está saudável ou está saudável porque se exercita? Começam a vir essas perguntas redundantes. O que está causando o quê? Eles vão se retroalimentando indefinidamente na dimensão espaço-temporal. A realidade aparente, Mitya, é um todo interconectado, no qual nenhum objeto é diferente ou superior ao outro. Na verdade, a realidade aparente, ela não é sujeito a objeto. Você não consegue separar linhas de causa e efeito independentes e únicas. Né? Por isso que se diz aqui, em última instância, nenhum objeto é diferente ou superior ao outro. Quer ver? Vocês já imaginaram, vocês já viram isso, né? Greve de lixeiros, né? O que adianta um cara ser milionário se tem uma greve de lixeiro? Não adianta nada, a frente da casa dele vai virar uma pocilga, um local nauseante, cheio de ratos, verminoses, uma coisa horrorosa. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. A investigação cuidadosa da dualidade mostra que o que a gente chama de dualidade é só um golpe de entendimento, né, dado por Maia. Você se toma por um sujeito que vê objetos, mas, na verdade, isso não se sustenta, né, por várias análises. E algumas vezes essa que eu citei do lixeiro elimina a hierarquia entre objetos também. Né? Você não consegue ver um objeto melhor do que o outro. Né? Isso em tudo. Não tem como separar uma coisa da outra. Né? Deixa eu ver aqui o que o Henrique
Botou aqui, engraçado, hoje não consigo ver a não dualidade sem a dualidade. Pois é, né, a gente fica ciente dessas duas ordens de realidade. Esse modelo do Vedanta ele é bom, ele é bem preciso. Dá para a gente dizer, para todos os efeitos, né, que tem duas ordens de realidade. Isso dá conta dos nossos enganos. Né? E a não dualidade não significa nada sem a dualidade. Claro, né, é através da dualidade, do estudo detalhado da dualidade, que a gente, afinal de contas, compreende a não dualidade. Né? E por que, que a gente parte da dualidade? Porque, devido à Maya, a gente está partindo de um default dual. Nosso default é dual. Nosso default do ego coletivo, do ego individual, eles são duais. Né? E quando a gente vai investigando, a gente começa a entender uma outra instância de entendimento. A gente começa a ver que, não obstante a dualidade, o nosso entendimento está mostrando que isso é meramente uma construção baseada numa compreensão que vem através do input sensorial. Então a gente não consegue mais separar uma coisa da outra. É por isso que o Vedanta diz, tudo é não dual. O próprio Mitya é como se fosse algo que você resolve em Satya. Né? Na verdade, a gente não consegue mais decompor uma coisa na outra. É por isso que o Vedanta chama de a realidade é não dual. Observa que o Vedanta não diz que a realidade é una, porque o Vedanta ele é muito meticuloso no uso de palavras. Por que, que ele diz que a realidade é não dual? Porque ele está se referindo a nós, jivas, ao modo como nós vemos o mundo, aos recursos que temos para ver o mundo. E os recursos que temos para ver o mundo nos dão uma leitura dual. Aí a gente diz assim, tá bom, então quer dizer que a realidade é una? Aí o Vedanta é muito cauteloso e diz assim, a realidade não é a dualidade que você acha que existe. Aí ele diz, a realidade é não dual. Mas o que é a realidade então? A rigor, a realidade é inexprimível. É por isso que você não consegue mais separar uma coisa da outra. Né? O Vedanta é muito meticuloso, né? Lembrem-se que é um Pramana, ele trabalha com palavras. Então, muito embora as palavras sempre tenham a distorção inerente de serem formas de pensamento associados a objetos construídos desse modo, a gente tem que usar elas do modo mais preciso possível. Quanto mais precisa a palavra, menos engano isso vai gerando. Né? É por isso que a gente vê que a ciência tem tantos padrões de uso de palavra. Por quê? Para não gerar problema. O indivíduo que trabalha com taxonodermia, né, ele usa até latim para não confundir a classificação de um animal com classificações coloquiais, né, que dependem da região, da época. Então, quanto mais precisa a palavra que você usa, mais facilidade você tem de lidar com esse assunto todo. No começo é meio insistente isso do Vedanta, depois vai simplificar a beça na investigação, mas muito. Né? E você também já criou uma interface de diálogo, né? Um sistema simbólico de palavras, que é o Vedanta, que ele vai descomplicar muito quando você tiver que lidar com os enganos que vão aparecendo no seu dia a dia. Esses enganos, basicamente, é a confusão do que você é, em última instância, do que você parece ser. Por isso, tem tanta essa importância com palavras. Com o passar do tempo, isso fica cada vez mais evidente, a necessidade dessa acuracidade. Né? Bom, se alguém quiser comentando alguma coisa, é só ir chamando a atenção aqui, tá? Aí a gente para e comenta, ou procura alguma explicação, seja lá o que for. Bom, agora vem o grande pulo do Narada, né? Esse pulo é sensacional. Isso aqui não é uma coisa que muitas vezes não fica clara, muitas vezes de início, mas depois vira um óbvio. Então, o que o Narada diz? Verso 30. O Narada diz o seguinte, ele diz que a devoção ela é fruto de si mesma. Né? Devoção é fruto de si mesma, porque o amor que você é o amor em si. Ele não é o amor por nada, ele é o próprio amor em si. Né?
Por isso que o James começa aqui, ó, por implicação, tá? Levando em conta os dois outros versos, Narada parece estar dizendo que o meio, a devoção dualista, acabará se tornando o fim, pois apenas uma banana verde se torna uma banana madura. Se não há conexão entre o meio e o fim, Narada é um dualista, o que seria improvável porque ele foi devidamente ensinado por um grande sábio não dual. Mas o que Narada quer dizer é que a devoção dualística qualifica o devoto para a autoinvestigação, isto é, qualifica o devoto para o Shiravana, que é ouvir, o Manana, que é resolver as dúvidas em relação ao ensino, né? E o Nididhyasana, que é a aplicação disso no seu dia a dia. Né? A devoção dualística qualifica o devoto para a autoinvestigação, que essa sim leva ao autoconhecimento. E esse, o autoconhecimento, aparentemente, converte a devoção dual em devoção não dual. Aqui a gente vai ver que não é bem assim no futuro, tá? Aqui na frente, não é bem isso, ele não vai converter devoção dual em devoção não dual, mas parece que sim. Tá? Essa frase aqui é muito importante. A devoção dualística qualifica o devoto para a autoinvestigação. Por que vocês acham que a devoção dualística, né, que ela é tão enfatizada, né? Depois de um tempo a gente vê que o Vedanta ele enfatiza isso à beça. Por que a devoção dualística ela qualifica o devoto para a autoinvestigação? Qual é o efeito? Quais são os efeitos de uma devoção dualística executada com sucesso? Por que qualifica o devoto para uma autoinvestigação? O que ela causa que deixa o devoto em condições de fazer uma autoinvestigação melhor? Né? O que ela faz? Alguém tem alguma ideia? Tem uns 2 ou 3 efeitos aí que são muito importantes. Né? O primeiro efeito é que uma devoção dualística bem colocada, bem orientada, né, e executada com consciência, ela tem um efeito muito impressionante. Ela converte esse amontoado de emoções aparentemente desconexas, ela pega esse monte de fluxos de atenção que estão jogados por aí afora, um objeto aqui, né, e esses objetos aos quais a devoção se concentra, eles podem ser muito estranhos, pode ser inclusive expectativas, objetos futuros, objetos passados, né, recordações, mágoas, objetos presentes, objetos materiais. O que a devoção dualística bem executada faz? Ela consegue apanhar esse amontoado de interesses flutuantes e concentrar tão somente em Ishvara. Ou seja, ela estabiliza a flutuação emocional do devoto. Esse efeito da devoção dualística, ele é profundo e ele é fulminante. Ele é fulminante. Ele consegue resumir todas as suas flutuações em algo que é dito como estável, que é Deus. O efeito disso é tremendo. Né? Você não se dispersa mais. Você fica focado apenas em Ishvara. Apenas em Ishvara. Através de uma deidade, seja lá como for, né? Através de um pequeno ritual, através de toda a elaboração daquela formalidade, mas ele consegue estabilizar suas emoções. A gente repara que pessoas que são conscientemente devotas, elas são emocionalmente muito mais estáveis. Né? Isso é comentado em qualquer religião. Né? As pessoas brincam, né? Só Deus na causa. O que é isso aí? Só Deus para dar um jeito na turbulência mental que você passa ao lidar com uma situação conflitante. Aí diz assim, cara, só Deus na causa. Então, pensa em Deus, foca em Deus, que essas flutuações diminuem. Então, você vê que esses ditos, né, neopentecostais não estão errados, eles estão certos. Só Deus na causa, mas aqui a gente compreende de uma outra forma, né? Porque a gente, em última instância, a gente está estudando o que é a devoção, né?
Então, um dos efeitos da devoção dualística é essa. Tá? Isso aí eu assino embaixo. A devoção dualística, ela estabiliza todas as suas flutuações emocionais, porque ela reduz todos os objetos de desejo a um só, que é o símbolo que você tem de Deus. Então, a estabilidade que ela dá nisso é gigantesca. A outra é que a devoção dualística, ela implica, né, quando ela vai amadurecendo e ver essa devoção dualística formal do Vedanta, ela vira uma devoção impessoal, né? Ou seja, eu não estou barganhando com Deus, né? Um outro modo de isso ser fixado é através do Karma Yoga, que também faz parte disso, né? Quando essas práticas devocionais são associadas ao Karma Yoga, elas pegam as expectativas do jiva e reduzem quase a zero, né? Se você for falar isso para uma pessoa assim, mais mundana, isso é um grande problema, porque o mundo mundano ele se baseia muito em expectativas, né? É o que a gente chama de futuro. Né? O que nos interessa, que a gente diz assim, os nossos planos, tudo, é isso, é um outro nome para falar sobre expectativas. Eu espero que o meu plano se realize, né? Eu quero muito que o meu amor por aquela mulher seja realizado, eu quero muito aquele trabalho. O futuro, que a gente chama do jiva, é um conjunto de expectativas, né? Então, a devoção dualística formal associada ao Karma Yoga, ela praticamente reduz a zero as suas expectativas, porque você entende que os frutos dos seus esforços não cabem a você, né? Então, ela redimensiona o jiva, ela bota o jiva numa posição adequada, né? É por isso que a devoção dualística, bem aplicada de modo consciente, ela torna o indivíduo apto a ouvir. Por quê? Porque ele não tem expectativa. O que atrapalha a gente a ouvir o Shiravana é a expectativa que a gente tem em relação ao conhecimento, né? ao método. Mas você não pode ter expectativa em relação ao método. Você não sabe o que ele é. Então, por que você vai perder seu tempo com expectativa? É claro que não tem essa elaboração toda, né, que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma elaboração a posteriori. Depois da gente ouvir, a gente vê como é que a gente ouve melhor quando a gente tem cada vez menos expectativas, né? Por isso que uma devoção dualística realizada desse modo, consciente, impessoal, baseada numa atitude diária do Karma Yoga, ela estabiliza tanto o meio de conhecimento do jiva, o corpo sutil dele, que ele se torna capaz, sim, de ouvir cada vez melhor nessa fase do Shiravana. O que é ouvir melhor? Né? Em termos de conhecimento vedântico, eu ouço o ensinamento com poucas sobreposições, né? Eu estou ouvindo e eu não estou emitindo quase nada internamente. Ou seja, é um momento fundamental. Eu não estou dialogando com o que eu estou ouvindo. Eu vou deixar isso para depois, na fase do Manana, quando eu vou ver, dentre os defaults que eu tenho, né, as concepções que eu tenho, quais delas não estão adequadas com o ensino. Mas ouvir a princípio, ouvir por ouvir, é fundamental. É que nem aquelas pessoas que vão ouvir um contador de história, né? O contador de história, não basta ele ser apenas um excelente contador de história, ele precisa ter uma boa plateia, um bom público. Um público que saiba ouvi-lo sem impedimento nenhum, porque ele está contando uma história. Na hora que ele conta uma história, você tem que ser todo ouvidos. É por isso que se diz que ouvir é tão difícil, porque quando você está ouvindo algo, você tem um monte de expectativas que variam muito de jiva para jiva. Algumas pessoas, e todos nós já passamos por isso e passamos regularmente, a gente ouve uma outra pessoa e a gente quer contar alguma coisa que a gente acha que tem a ver com o que a outra pessoa está nos falando. A intenção não é ruim, é uma tentativa de diálogo. Mas enquanto nós estamos pensando no que queremos falar, nós não conseguimos ouvir o que a pessoa está falando.
Porque na hora que ela está falando, a gente recebe o que ela está falando como o quê? Como um símbolo. Então se forma um pensamento, uma forma de pensamento na gente. Se eu substituo essas formas de pensamento pelas que eu estou produzindo, e a gente sabe que o corpo sutil só lida com o pensamento de cada vez, olha como a coisa fica embaralhada. É por isso que as pessoas se complicam tanto na conversa, porque elas não conseguem ouvir o tempo todo outra, né? Fica uma interação mútua. A pessoa vai emitindo para você um monte de formas de pensamento e você está respondendo com outras internamente. Então, você não consegue compor uma linha adequada para entender o que ela está falando, né? É por isso que a eliminação da expectativa, ela facilita esse processo. Quando a minha expectativa cai a zero, eu não tenho vontade de sobrepor ao que a pessoa está me falando absolutamente nada, né? Por quê? Eu não vou conseguir nada com aquilo. Eu já estou educado a lidar com a minha expectativa de um modo adequado diante do campo dármico. Então, na hora de eu ouvir, eu vou me comportar do modo de Karma Yoga também. Eu vou estar disponível, né? Aquele evento no campo dármico exige de mim que eu esteja ouvindo, né? E como eu já estou acostumado a deixar minhas expectativas de lado, eu entendo que é muito mais interessante eu aprender a ouvir mesmo, né? Então, esses são alguns dos recursos que a devoção não dual ela vai criando no indivíduo, de modo a tornar ele um cara muito apto para a autoinvestigação. Primeiro, ela clareia a fase de Shiravana dele, ela interfere cada vez menos. Quanto melhor a devoção dual, mais ela deixa a sua mente propensa a ouvir, né? Depois, na hora de você comparar com Manana, a instrução ficou clara para você. Você começa agora a procurar em você coisas que estão contraditórios ao ensinamento. E você vai substituí-los pelos parâmetros do ensinamento, né? Como você não tem expectativa, você não sabe, afinal de contas, o que esse ensino vai causar, você faz isso de um modo muito mais desinteressado, né? E de um modo muito mais empenhado, que você entende assim, caramba, isso é Ishvara agora. Agora está na hora de eu fazer o quê? De eu fazer o melhor para o campo. Ishvara está aparecendo agora na minha frente como Manana. Então, como é que eu vou lidar com isso? Vou fazer o melhor Manana possível. Eu vou comparar tudo o que eu tenho que é contrário ao ensino, eu vou deixar de lado e vou substituir pelo ensino. E, finalmente, no Nididhyasana, quando você, bem estabilizado, com uma mente com pouca flutuação, auxiliado pela devoção dual, você agora pode aplicar o ensinamento no seu dia a dia, porque aí você também não vai ter expectativa em relação a esse ensinamento. E quando você tiver, você vai saber que é uma expectativa. Ah, eu quero aplicar o Nididhyasana bem porque eu quero me ver livre. Mas você sabe que esse ver-se livre é só uma ideia que você tem, é uma expectativa também. Então, a devoção não dual, ela te educa amorosamente, né? A devoção não a devoção dual bem aplicada, ela torna você um campo de devoção livre das interferências habituais dos gunas. Por isso que a devoção dual ela é tão importante, né? E a gente só percebe isso depois de alguns anos de Vedanta, porque parece que primeiro tem que ser completamente desconstruídas as nossas impressões sobre o mundo para que a gente comece a entender a importância de Ishvara, né? Antes o mundo era uma coisa que você ia agarrar a tabefe e pegar o que o mundo tem de melhor para você. Aí você entende não, que esse mundo ele é autoconsciente, ele não está aí para te servir, muito menos para você pegar pelo pescoço. Não é assim, né? E o próprio ensino de Ishvara mostra que você sempre foi Ishvara, né? Não é eu aqui, Ishvara lá, não. Você é uma modulação, é uma frequência de Ishvara que aparece desse jeito, né? Então, essa devoção não dual, ela transforma a sua vida relacional
em vez de ser eu com objetos, é eu com a inteligência suprema do mundo, né? Inclusive aparecendo na forma de objetos. É claro que isso dá uma mudança substancial na qualidade e na intensidade da sua relação com o mundo. Todo mundo que está aqui no Vedanta sabe de como isso é importante, como isso altera mesmo tudo, né? É isso que vai fazer com que você lave seus pratos bem, cuide do banheiro. Então, todo aquele monte de disciplinas do Ashram que parecem coisas impositivas, quando são olhadas sob esse ponto de vista, elas são formas de interação. Olha que bacana. Você não está lá fazendo tarefas, você está interagindo, né? Limpar uma privada na sua casa não é uma tarefa, é uma interação. Você está interagindo com a inteligência que você é também, né? Só que aparece na sua modulação. A gente não pode esquecer as diferenças de prerrogativa, né? Entre a consciência refletida e Ishvara. Elas são prerrogativas bem diferentes, mas isso não impede que a inter-relação aconteça. Isso também no comer, no viver em geral, em você cuidar de objetos. Tem pessoas que são muito displicentes com o uso do dinheiro delas. Depois do Vedanta, elas se tornam mais comedidas. Não é porque elas ficaram mão de vaca, não. É porque elas entendem que não se deve esbanjar o dinheiro por se esbanjar. O dinheiro é uma forma, é um objeto interrelacional também, quando ele é bem visto, né? A gente não vai acumular isso. A importância não é acumular, mas é usar bem. É por isso que essa devoção dual, ela vai gerando esses efeitos todos, né? Ela cria, ela torna você num ser interrelacional. A sua preocupação é interrelação. Não é mais obter nada. Isso não faz mais sentido. Obter, querer, não faz mais sentido. O que faz sentido? Vejam se não é assim que está ocorrendo. É a qualidade da interrelação, não é assim? É a qualidade da relação que você tem com aquele momento que começa a ser importante. Esteja você obtendo objetos ou não. Isso é que é relevante. É como você fala com o garçom, né? Como é que você escolhe o que é que te agrada comer, como você se reporta a outras pessoas, como você lida com os bens que estão sob sua guarda. E esses são os efeitos que vão ocorrendo, né? É claro que você fica uma pessoa muito mais gentil, né? Claro, você está mais gentil com o campo, mais gentil com você mesmo, naturalmente você se torna mais gentil, cada vez você fica mais gentil. E cada vez menos condescendente com esses truques que a gente faz no campo dármico, né? A gente faz truques no campo dármico quando a gente transforma o campo dármico num hall de barganhas para satisfazer um monte de desejos que são puramente condicionamento, né? Então, a devoção não dual, ela diminui também a nossa escravidão aos condicionamentos. Ela não resolve, porque ela está mantendo uma relação sujeito-objeto, tá? Mas ela reduz e torna isso a um nível tal que permita a assimilação da autoinvestigação, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou? É um aspecto muito importante esse. É bastante, eu diria que é bastante crucial, viu? Porque isso não é linear, né? Você, às vezes, lida com um aspecto da autoinvestigação que ele deixa um monte de vazios. Alguns outros são resolvidos. Outros, eles deixam um monte de buracos. É como se você tivesse com uma coisa incompleta. Aí você vai lá atrás e começa a refazer todo o caminho de volta, até que você começa a encontrar a importância da devoção dual. Aí você vê, caramba, então quer dizer que a devoção dual está puramente exprimindo o que eu sou no aparente mundo dos objetos. Eu sou amor em movimento. Não tem como negar isso, né? Então o indivíduo, ele na verdade, ele não está indo para lugar nenhum, né? Você está o tempo todo como se estivesse girando em círculos e aprofundando o sulco do círculo. Isso me lembra aquela sala de meditação do tio Patinhas, que ele ficava andando em círculos, e aquilo ali era cada vez mais fundo.
né? Ele fazia o mesmo caminho, mas cada vez ele afundava mais. É a mesma coisa, você não está indo para lugar nenhum. Você não tem para onde ir, você não está procurando mais objeto, vai para algum lugar que procura objeto, mas você cada vez mais vai aprofundando. Então, quem não tinha devoção, uma hora encontra devoção. Aí vem assim, caramba, olha, isso aqui é sensacional para estabilizar, né? E como isso é real, como faz sentido isso no seu dia a dia, à medida que você vai entrando em contato e aprofundando? Como é eficaz? Como expressa, como no fundo está expressando a natureza daquilo que eu sou? Né? Então, é um caminho, ele vai se baseando na sua realidade mesmo. Você vai se encontrando, é estranho, você vai se encontrando, sobretudo, dualmente também, né? Por isso que não adianta a gente ter expectativas em relação ao Vedanta, porque quando a gente começa, a gente não faz a menor ideia do que é isso, de como isso se desenvolve. Às vezes eu vejo algumas conversas superficiais, as pessoas comentam do Vedanta, né? E olharam uma ou duas vezes, durante vários anos, 2 parágrafos de Vedanta. Puxa, a gente está há anos nisso. O suco se aprofunda e cada vez mais a gente encontra coisas surpreendentes que vão apenas aprofundando o significado totalmente diferente que a gente vai dando a tudo na vida, né? Inclusive a nós mesmos. Então, são aspectos muito, muito fortes, muito importantes. É por isso que o Vedanta fica, né, no começo, ele fala assim da importância da devoção, né, que ele chama formal. Aí, a primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, mas esse pessoal é muito besta. A primeira coisa que eu pensei, porque eu não havia entendido que devoção formal é quando você começa a enxergar Deus de um modo impessoal, e que são passos que facilitam muito esse tipo de devoção. Por isso que hoje em dia eu digo que o Vedanta ele é pura ciência, e ele mostra a devoção de um modo científico também, né? É aquela coisa simples, né? Se Deus é tudo, é o princípio de tudo, e aparece como tudo, em todo lugar e sempre, como é que ele pode ser pessoalizado, né? Impossível, né? Então, a devoção formal ela vai cada vez reforçando essa impessoalidade de Deus. Quando ela reforça a impessoalidade de Deus, ela faz com que a sua relação vá ficando impessoal também. Isso vai facilitar você na hora de você lidar com os seus aspectos pessoais que estão dificultando mais a sua autoinvestigação. Por quê? Porque você começa a se despregar deles. Eles não estão mais tão importantes. E aí começa a ficar fácil vê-los. Quando fica fácil vê-los, é fácil substituí-los por aspectos do ensino que são contrários a eles. Olha que bacana, né? Engraçado que a gente ficar falando aqui um monte de frases, né? Mas vocês notam como tudo é interligado em tudo? É como se você estivesse lidando com uma coisa que vai fazendo vários novelos em si mesmo, até virar um bolo, né, consistente, conexo, de atuação, de compreensão. É muito bacana. Por isso que o Narada disse que a devoção é fruto de si mesma, né? Ela vem de si mesma. A devoção vem do amor que é você. Quanto mais devoção você vai exercendo e entendendo no mundo, mais ela aumenta a si mesma, porque a fonte de onde ela parte é você mesmo. É mais um dos óbvios do Vedanta, né, que vão aparecendo quando você vai investigando com cuidado a sua experiência ordinária mesmo, essa coisa comum mesmo, o tal do cotidiano, o assim dito tedioso cotidiano, vai virando um campo maravilhoso de descobertas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou sobre tudo que a gente saiu falando hoje? Esse silêncio é um comentário, né? Parece que estão todos muito cientes. E, na verdade, eu acho que estão mesmo, porque é o óbvio lulante mesmo. Quanto menos ideia preconcebida a gente tem,
não vai ficando um óbvio em si mesmo isso tudo? Você soma sua vida toda, tudo que você foi coletando de dúvida, de enganos, não vai ficando um óbvio por que estava ocorrendo aqueles enganos todos? Você vai olhando, caramba, era isso mesmo, cara. Por isso que dava essas confusões todas, em tudo, em relação, profissão, né? Minha relação com minhas filhas, com meu filho, com minha mulher, com meus amigos, com o trabalho, meu entendimento do mundo. Aí você vê, caramba, era isso mesmo. As dúvidas que eu tinha faziam sentido, só não estavam colocadas do modo adequado. Elas estavam colocadas como uma solução de um problema a partir do próprio problema. Aí não tinha como funcionar mesmo, né? Que nem aquela brincadeira, né? Você já viu seus olhos? Aí o cara disse, claro que eu vejo os meus olhos. Não, você não consegue ver seus olhos. Você tem que ter um meio refletor. Você tem que ter alguma orientação, né? É claro que um ou outro se vira nesse imbrincado de camadas de malha sozinho, mas é muito raro, né? No geral, a gente precisa de instrução. E aí é por isso que você olha a tradição védica e vê esse monte de livro. Você olha, o que esse povo está produzindo um monte de escritura com o mesmo conteúdo ao longo de milênios? É porque precisa. Tudo vai ficando claro. Precisa, cara, precisa. É um monte de abordagem. Diferem em nuances, mas de uma pessoa para outra pode dar uma mudança de significado muito grande, né? Tudo vai. Alex, Oi. e além de ter o mesmo conteúdo, né, a importância realmente de persistir e revisitar todas as escrituras, porque de vez em quando alguém posta ou resgata ali no grupo, no Facebook, de alguma postagem de 2 anos atrás, aí eu vejo lá, eu leio, falo, pô, que coisa legal, mas como você já lê com outro entendimento, você está me entendendo? Como fica muito mais claro. Assim como você disse na aula passada, lá que há 15 anos atrás você ouvia Vedanta, mas não estou entendendo nada. Né? Eu não entendia nada Não, mesmo. eu estou há 3 anos com o grupo aí, praticamente, e que eu conheci o Vedanta. E como faz uma diferença, e essa importância mesmo de você revisitar e ir lapidando, né? É muito É importante isso. importante pra caramba. É o suco do tio Patinhas. Você vai passando de novo e de novo. Uma primeira abordagem, se o cara só lê, ele tem a nítida impressão que ele não está lendo nada de novo. Ele vê, pô, mas é tudo a mesma coisa. Aí, à medida que ele vai passando, ele vê, não, nossa, olha só, eu não tinha reparado isso, eu não tinha reparado isso, porque ele não estava investigando como investiga agora, ele não está com o intelecto treinado a captar essas sutilezas todas, que tem uma importância enorme, né? É dessas sutilezas de enganos que a gente tem essas confusões de tsunami, né? Que bagunçam a vida toda do cara, acabam com relação, briga aqui e ali. A coisa começa muito sutil, o sistema é muito delicado. Por isso que é importante ir revisitando, 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 relendo. Uma coisa que eu acho muito interessante assim, hoje em dia, algum de nós pegar o Novo Testamento e dar uma lida, pega o Evangelho lá e lê, é muito surpreendente, cara. Porque o que Jesus estava falando numa linguagem totalmente dual era pura não dualidade. Ele usava uma forte linguagem dualista, porque ele estava numa cultura muito dualista, que é a judaica, né? Mas ele sinalizava ali uma não dualidade total, né? Eu lembro que uma hora ele diz assim, né? Vós sois espírito. Ele não diz que vós sois almas, vós sois espíritos, não. Vós sois espírito. É um. Não tem esse monte de coisa que vocês acham que tem, não. Vocês estão viajando muito, muito. E várias outras nuances. Então você vê que Jesus era um não dualista, que estava
batendo uma pedreira danada numa cultura arraigada extremamente dual, né? Aquilo ali foi bateção de pedra mesmo, não foi brincadeira aquilo ali, viu? Aquilo foi uma coisa muito dura, foi uma coisa muito difícil, né? Mas você vai lendo ali, você nota o que ele está dizendo, né? A pessoa, né? Não vê um cisco no olho, critica o cisco no olho de outra pessoa e não vê a trave no seu, né? O cara não enxerga aquele trambolho que está fazendo ele criticar o outro. Pô, cara, o mais importante não é você ver o defeito do outro, não, é ver o seu. Mesmo porque com o Vedanta a gente aprende que o defeito do outro é só mais uma imagem que a gente constrói, né? Então a visão de Jesus era de uma clareza estrondosa, né, cara? Mas aí tem as limitações da linguagem que ele tinha que usar. A linguagem védica já traz em si a possibilidade da transcendência dela como instrumento dual. Agora, uma cultura dual, como a judaica, não. A coisa já é mais rígida, né? Eu aqui, Deus lá. Então, já era um movimento mais difícil mesmo, bem mais difícil, né? E mesmo assim, você lê ali, você fica impressionado. Você, caramba, era isso. Eu não entendia nada do que ele falava, agora está tudo claro. Eu era criança, eu ia no colégio de freira, eu não entendia nada daquilo. Para mim, aquilo era uma coisa completamente sem sentido. Hoje em dia eu leio o Evangelho, eu, caramba, está aqui, está tudo aqui o que ele está dizendo. Está claríssimo, é um óbvio. Antes que Abraão fosse, eu sou, que deixou os sábios furiosos com ele, né? Pô, antes que Abraão fosse, eu sou, cara. Só tem eu sou. O resto aí é coisa do espaço-tempo, é da dimensão temporal, né? E ele fosse lá, né? Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que eu seja, eu sou. Antes que eu serei, eu sou. O tempo todo. Então, o Vedanta, bem assimilado, ele começa a facilitar a gente, inclusive, trafegar em escrituras de outras origens. Ele é extraordinário mesmo. Quanto mais eu fico no Vedanta, mais eu fico abobalhado. Mas aí eu fico um bobo feliz, consciente, né? Você fica um bobo alegre, mas fica consciente. Por que eu sou um bobo alegre? Porque você sabe, você está genuinamente alegre, bobamente alegre, por um motivo muito óbvio. Né? Eu vou continuar aqui. Não sei se a gente vai acabar. Esse tópico aqui, ele é algo delicado, né? Mas para a gente ele vai descer bem. É claro que vai dar um choque aí, especialmente nessas escolas quem já acompanhou muito essas escolas heterodoxas, né, dos Vedas, né, são escolas duais, isso choca bastante, né? A ação não consegue produzir a devoção não dual. Os dualistas tendem a um modo de pensar mágico. O modo de pensar mágico é um modo que manipula, que tenta manipular leis naturais. Não é isso que é magia? Eu tento manipular a ordem natural ao meu proveito? É isso que é magia, né? No mundo espiritual dualista, que tende a ser agressivamente avesso ao conhecimento, né? Agressivamente contrário ao conhecimento, existe uma crença muito comum de que, cantando o nome do Senhor, por exemplo, o devoto ganhará milagrosamente a iluminação ou entrará em algum tipo de estado transcendental além do mundo. Além do fato de que não há nada além do mundo, porque o mundo é a própria existência consciência não dual, o Vedanta diz que o autoconhecimento é compulsório, você não tem como escapar dele. Mais cedo ou mais tarde, aquele jivinha, aquele corpinho sutil ali, ele vai ter que entrar no autoconhecimento. Não sei quando. Em alguma era, isso é compulsório. O Curso em Milagres, ele brinca com isso, ele diz assim, que livre-arbítrio não quer dizer que você possa fazer o que você bem entenda, mas sim que você pode atrasar, né, esse conhecimento por algum tempo. Você pode embromá-lo por algum tempo, mas ele é compulsório.
né? O currículo é compulsório, mas você pode atrasá-lo, você pode trancar várias matérias, você pode levar bomba em vários outros, mas uma hora, cara, você vai sair daqui formado, nem que seja na base da bolacha. Muitas vezes o cara se forma aqui apanhando, cara. Sai daqui na base da pancada, mas resolve. Tá? Então é compulsório. Então é melhor ir orientado, que aí o cara não tem que ser empurrado na marra pelas forças dármicas, né? Para isso. Ele não precisa disso. Ele vai por entendimento, que é muito melhor. Né? Então, o autoconhecimento é compulsório. Livre-arbítrio não quer dizer que você vai escapar disso, não. Quer dizer que você pode ficar protelando por um tempo. Isso que, no fundo, é a visão de livre-arbítrio nesse contexto aqui. Você não tem como evitá-lo. Não há como, pela sua própria natureza, você não tem como evitá-lo. Em alguma era, você vai ter que lidar com isso, de alguma forma. Então, diz o Krishna, ó, no capítulo 4, verso 34 do Bhagavad Gita, que você consiga o autoconhecimento por prostração, serviço e investigação apropriada. Os sábios transmitirão esse conhecimento a você, evidentemente, na hora que for adequado. Prostração, que eles falam aqui, é devoção, né? É a atitude que a gente, né? É o símbolo da devoção, é isso. Você está prostrado diante do Senhor do cosmos, do universo, né? Então, basicamente, ele está querendo dizer que você consiga o conhecimento por devoção e investigação apropriado. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? No momento oportuno, isso vai chegar a você. Né? Em primeiro lugar, aí vem o James. Né? E o James ele dá umas cutucadas sempre. Cantar é uma ação feita por uma entidade limitada, um cantor. Qualquer ação feita por uma entidade limitada não vai produzir um resultado não dual ilimitado, ou seja, não tem como produzir um amor incondicional. Todos os resultados, todos, de ações, sejam elas mentais ou físicas, são resultados limitados, ou seja, são resultados dualistas, resultados duais, onde a gente tem mantido a dualidade sujeito-objeto, e entre o sujeito e objeto a ação correspondente. Em segundo lugar, se o autoconhecimento acontece automaticamente sem esforço por cantar o nome do Senhor, não há razão para a antiga e profunda tradição de ensino do Vedanta. Pois é, né? Milhares e milhares de páginas escritas por um monte de pessoas durante muitos milhares de anos. Afinal de contas, isso tem que ter algum sentido, né? Provavelmente, a melhor explicação para essa crença é que as pessoas são preguiçosas, né? É o lado tamásico, fortemente tamásico, de muitos devotos que lidam com a dualidade informal, aquela dualidade mais de barganhas, né? E realmente o devoto informal, ele tem um componente tamásico muito forte. E alguns gurus precisam de uma maneira fácil de ganhar a vida. Eles dizem: vamos iniciar você em um mantra secreto e um dia, pela graça de Deus, você estará livre. Não é incomum que os buscadores ocidentais paguem caro pela iniciação nos mantras secretos que diariamente ecoam de modo incessante em dezenas de milhares de templos em toda a Índia. Né? Ou seja, não são tão secretos assim. Né? A imensa riqueza acumulada por Maharishi Mahesh Yogi é notório na meditação transcendental e o guru dos Beatles foi construída basicamente com base nessa ideia. Não quer dizer, tá, que a meditação transcendental não seja eficaz. Eu já pratiquei a meditação transcendental, ela é extremamente eficaz, ela é uma excelente estabilizadora mental, tá? Mas ela, evidentemente, não vai trazer autoliberação, porque aí o Jiva ele está confundido com o meditador, né? Ele não consegue discernir entre o ser que ele é e o meditador que ele está desempenhando naquela hora. Né? Então, ele assumiu o papel aí do meditador. Né? Então, o meditar ele acaba se transformando numa prática que acaba tendo um fim em si mesmo. Aqui no caso da gente,
tudo isso estaria sempre inserido no contexto. No caso da gente, isso seria uma prática que a gente poderia colocar, grosso modo, na Upasana Yoga, que é uma tática aí de estabilização, controle mental. Foca é o foco e a manutenção do foco. Mente é isso, fundamentalmente é isso. O que o Upasana Yoga ele faz em termos práticos para o investigador? Ele faz com que a sua mente saiba focar e saiba manter o foco. Então, fazer puja ajuda isso, recitar mantras, né? Ler as glórias do Senhor, né? Seja elas quais forem, ajuda a estabilizar a mente. Várias técnicas de meditação adiantam, técnicas de yoga ajudam. Tudo isso dentro do contexto, né, que é o contexto do autoconhecimento. Então, é como se fossem recursos estabilizadores, né? Ora, cantar, orar e meditar não tem como produzir autoconhecimento, porque, como eu falei aqui, eles vão manter o agente e o objeto em cima do qual o agente atua. Então, eles vão manter, né, o agente e a oração, e o orar. O agente e o bhajan, né, e o cantar bhajan. O agente e a meditação, e o meditar, né? Isso não tem como produzir autoconhecimento, né? Isso está mantendo a dualidade intacta, sem questionamento. A gente vai ver que a conclusão que a gente tem é que o autoconhecimento ele aparece porque você está questionando quem é esse fazedor, né? Quem é esse fazedor? Quem é esse cara? Por isso que o Vedanta fica falando tanto, por isso que ele fala tanto no seu corpo sutil, fala tanto nos estados que o seu corpo sutil passa, ele fala tanto nas bainhas do corpo, dos vários corpos com os quais o seu corpo sutil entra em conexão, inclusive o corpo sutil sendo uma própria bainha. Ele fala tanto dos gunas, é tudo para o indivíduo conseguir fazer o discernimento entre o que ele é daquilo que é aparente, né, daquilo que não dura. Bom, se orar, cantar e meditar produzirem autoconhecimento, vai ser através de um estado. Isso vai ser confuso. Esse autoconhecimento, dito autoconhecimento, vai desaparecer quando a epifania causada pela prática terminar, né? Quem já teve epifania sabe disso. As epifanias vão embora, aí não tem ninguém para instruir a gente, e a gente fica querendo repetir aquela epifania, e o pior é que as epifanias, em geral, não conseguem ser repetidas, né? Tais atividades são valiosas para a purificação mental. Ó. Aqui, ó, o Upasana Yoga, purificação mental, na medida em que essas atividades constroem a fé na não dualidade, né? Mas, como a ignorância de si mesmo, como sendo a consciência ilimitada, que é o problema real estrutural, é a base, né? Somente a prática sistemática da autoinvestigação, que é você, no fundo, como eu falei ali, né, questionar quem é essa tal dessa entidade executora e que está usufruindo, né? Somente essa prática sistemática vai estabelecer o autoconhecimento firme e sempre presente na mente do investigador. Ora, bolotas, o que é estabelecer o autoconhecimento firme e sempre presente? É o autoconhecimento firme e sempre presente, independente das variações dos gunas, independente das flutuações mentais, né? Então, independentemente dessas flutuações, dessas variações na mente do investigador, nessa própria mente vai estar um conhecimento firme e imediato. Seja lá o que apareça, o indivíduo sabe. Isso é transitório. Isso pode durar muito tempo, ele sabe, é transitório. Isso dura pouco tempo, ele sabe, é transitório. Eu sou o ser, não sou nada disso. E realmente, para confirmar isso, esses estados, invariavelmente, eles vão passar mesmo. O autoconhecimento firme é liberação. Por que o autoconhecimento firme é liberação? Justamente porque tudo isso passa. E como tudo isso passa, e tudo isso que passa é o que dá as qualidades, é o que dá os limites, isso que é liberação, é quando você sente que você não está limitado por nada.
né? Quando você está, vamos por assim dizer, usando, né, a linguagem dos gunas, quando você está livre dos gunas. Estar livre dos gunas, então, é que eu não vou mais ser acometido por nenhum guna. Claro que não. Se isso ocorrer, o seu corpo já morreu há muito tempo. Não é isso. Você não vai estar vinculado à flutuação dada pelos gunas. Você vai reconhecer a flutuação dada pelos gunas como provisória, né? E você vai se reconhecer como ser diante disso. Então, o autoconhecimento firme é liberação. E a liberação é devoção não dual. Por quê? Por quê? Porque quando você se vê livre dos gunas, e você sabe que, no fundo, o que você não acompanha as flutuações do mundo impermanente, você começa a ficar claro para você que existe apenas um ser no universo, e que esses próprios objetos se reduzem a esse ser. Então você para de vincular esse amor, esse interesse que você tem aos objetos, e você vincula ele a você mesmo. O que quer dizer vincular ele a você mesmo? Você compreende que esse interesse pelos objetos, como eu falei bem antes, esse interesse pelos objetos, essa busca do amor pelos objetos, tudo isso é como se fizesse uma volta de 180 graus, né? Parasse de ser emitido para fora, entre aspas, e voltasse para dentro. É como se cada objeto que você visse fosse apenas um espelho refletindo de volta o amor que você é para você. Aí o ciclo fica certo. Você começa a olhar o seu interesse por objetos como meramente você mesmo se interessando por você mesmo. Se você olhar cada objeto como um espelho do seu próprio amor, você vai estar sempre voltando para você, né? E quando ficar claro que esses objetos são você, eles se reduzem a você, aí você vai ver que só tem um ser no mundo e que a experiência de amor e devoção e interesse que você vê no mundo ordinário, né, no mundo comum, nesse mundo dual, estão apenas refletindo esse amor inerente a você mesmo. Por isso que ele está querendo dizer que liberação é devoção não dual. Por quê? Porque fica claro que existe apenas um ser, e a natureza dele é puro amor, parama premas farupa. Por que é puro amor? Porque não depende de objeto nenhum. Ficou claro para você que esses objetos, o seu interesse por eles, apenas se reflete nesses objetos. Esses objetos estão apenas mostrando que o que transforma eles em objetos desejáveis é você mesmo. Os objetos não têm substância nenhuma em si como fonte de amor, né? Como fonte de querência. Assim, nesse verso, o elo que falta entre a devoção dualista e a devoção não dual é a autoinvestigação. Tá aí, esse é o grande resumo, né? Aqui você tem todo o ensinamento do Vedanta. Quem acompanhou o Vedanta até agora, ao longo de anos, consegue entender isso aqui com clareza. Por que o Vedanta, no final, ele entra na devoção, né? Você tem a devoção dualista e você tem a devoção não dual. Você sabe que a devoção não dual ela ocorre porque você não tem como negar a existência do amor na sua experiência dual, e você sabe que, uma vez que você é o único ser existente e que nenhum objeto é uma fonte de amor, você acaba entendendo que esse amor que você achava que está nos objetos, no fundo, é apenas amor do ser em si mesmo. Não é nem amor do ser por si mesmo, hein? Porque o ser não é um objeto para ele mesmo. É o amor do ser em si mesmo. Quando você, Jiva, sabe que é ser, você ama você em si mesmo. Você ama você como ser. Só isso, é simples assim. É fruto de si mesmo. Por isso que o Narada falou lá em cima. Devoção não dual é fruto de si mesma. Só a autoinvestigação que vai eliminar na compreensão essa diferença entre sujeito e objeto é que vai deixar claro para a pessoa que
autoconhecimento é igual a devoção não dual. Agora, é claro, né, que é como a gente está cansando de falar aqui, né, no livro todo. É claro que, sem um entendimento claro de que você é um devoto, sempre foi, sempre será, mesmo na dualidade, é claro que, se isso não ficar claro, não ficar muito bem entendido, o entendimento da auto, olha só, isso tem um elo aqui muito importante, que muitos ensinamentos não conseguem juntar, tá? É por isso que a gente vê, às vezes, a pessoa, ela sabe que ela é ser, que ela é consciência, ela entra num vazio, tá? Ah, pô, eu estou me sentindo vazio, agora ficou tudo sem graça. O que que ocorre? Está faltando uma compreensão aí. Está faltando a compreensão de que você é devoção, tá? Devoção é você que é o amor em si mesmo, em movimento em Nietzsche. A hora que o amor ele aparece em Nietzsche, ele toma forma de devoção, que é esse amor direcionado a objetos. O autoinvestigador ele tem que ser ilustrado disso, porque quando ele entende que ele é ser consciência, se ele já é um bom devoto, naturalmente o reconhecimento dele como amor se volta para si mesmo. Vocês entenderam isso? Por que que fica esse buraco? Por isso que às vezes os caras falam, ah, não tem nada, só tem vazio, né? Não é isso. É por isso que o Vedanta diz que não, né? Não é vazio, né? O vazio está sendo visto, não é vazio. O vazio é um objeto que você acabou de dar uma qualidade para ele que ele não tinha, né? Só tem o vazio, né? Você diz que agora só tem o vazio. Não é isso. Quando é claro para você que você já é amor, né, dual, na hora que vem o reconhecimento, esse amor se volta para você mesmo. Você se compreende como o próprio amor. Então, esses objetos eles passam a ser todos lindamente coloridos por você mesmo. Tem que ter muito cuidado com esse movimento aqui. Eu já vi muitas vezes esse movimento ocorrer e eu mesmo fiquei nele por um bom tempo, porque eu não estava instruído, eu estava muito ignorante, né? No determinado aspecto estava legal, agora no outro estava faltando o meu reconhecimento como devoção, né? Esse reconhecimento como devoção ele é delicado, sabe por quê? Porque como ele é um funcionamento, eu posso aplicar ele em qualquer coisa, né? Como a gente já comentou em outros encontros. Pô, um bandido é um devoto, é um devoto, cara. Um ditador é um devoto do poder que ele exerce, né? O milionário ele é devotado aos bens que fazem ele ver que ele é um milionário, né? Então, qualquer que seja o contexto humano, por mais adármico que seja, você sempre vai encontrar devoção. É claro que a autoignorância, duas coisas. É claro que o não entendimento de Ishvara, de Deus, e a autoignorância vão criar um devoto com uma enorme distorção. O que isso quer dizer? É um devoto que ele está imbricado, ele está embolado com objetos. Então, podem ser objetos sutis, podem ser objetos densos, podem ser objetos dármicos ou extremamente adármicos, mas você sempre vai ver essa devoção, né? Muitas vezes, essa devoção ela toma forma negando a própria devoção. É quando o Jiva, num desses delírios de sobreposição, ele se nega como amor, né? Então, é quando ele se odeia. Então, ele tá devotadamente entregue ao auto-ódio. Isso é uma das constatações mais duras que o indivíduo faz na vida dele. Ele vê que ele nunca conseguiu escapar disso, né? Porque tudo que ele queria escapar, porque a imagem, um Jiva desse jeito, ele tem uma imagem extremamente negativa dele, mas ele não consegue escapar disso. Tanto que isso pode levar ao suicídio. O que é o suicídio? No suicídio, a situação do Jiva é tão ruim, a compreensão dele de si mesmo, do mundo é tão defeituosa, que, em última instância, ele se propõe a destruir a entidade aparente em prol do ser, né? É um jogo de sobreposição extremamente barra pesada esse, né? Muitos ficam pelo caminho com isso, porque é muito difícil escapar.
né? Mesmo que o cara não se mate, ele pode levar uma vida muito autodestrutiva quando isso não está esclarecido. Então, é válido esse passo que o Vedanta dá, né? Eu só tomei ciência dessa devoção inerente ao ser humano quando eu comecei a entrar em contato com esse livro, O Yoga do Amor. Aí é aquela coisa, né? Você vê, pô, mas isso é tão óbvio, como é que eu não estava vendo isso antes? Aí vem aqui que o Marcelo falou, né? Você vai insistindo, insistindo, vai revendo, e o seu olhar vai mudando naturalmente. Ele vai ficando um olhar cada vez mais adequado, cada vez mais verdadeiro. Ah, mas ainda é um olhar, ainda é um olhar, ainda é dual. Sim, mas já é um olhar que não interfere com a sua verdadeira, com o reconhecimento da sua verdadeira natureza. Pelo contrário, é um olhar que é conducente a esse reconhecimento. Então, é aquela coisa assim que a gente sempre fala. A gente vai entrando em nuances muito sutis dessa simbologia humana e de todas as implicações emocionais, mentais, físicas, energéticas que elas têm, né? A gente vê que a gente é muito mais profundo. O que eu estou concluindo disso é que a gente é infinitamente mais profundo do que achava que era, né? A coisa é de uma profundidade que não para. Você cada vez se aprofunda mais em você mesmo. E cada vez se surpreende com a sua própria natureza, porque ela é uma natureza muito generosa. E é engraçado, ela é espontaneamente generosa. Eu acho que isso quer dizer a Bíblia, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí fica claro também. Que negócio é esse de Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Vai ficando claro, realmente fez. Vamos dizer, Ishvara fez os jivas à sua imagem e semelhança, né? Funcionalmente, em termos de funcionamento básico, é fundamentalmente a mesma coisa. É incrível isso. É muito incrível e muito bonito. Ainda bem que nós chegamos vivos até aqui para poder ver isso, né? É como o Rosalvo disse, né? O Rosalvo disse, olha, a gente começa a achar essa experiência dual uma bênção, viu? Por mais paradoxal que pareça, né? Essa dualidade aparente, ela é uma enorme de uma bênção mesmo. Quando ela é olhada desse jeito, é uma vida preciosa. Aí você começa a entender os budistas quando dizem, poxa, uma vida humana é preciosa, cara, não é brincadeira não, aproveite. Você não é humano, né? Você é indefinível e está associado a uma vida humana, então aproveite o que ela tem de melhor, não se faça de rogado. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Uma vez que não existe o acaso, não existe nada sem propósito, né? É, É óbvio que isso daqui, a vida ser assim, isso aqui é um campo de prova, né? dá para ver assim. O Giva, né, para experienciar esse mundo fenomênico. Então, não existe, a gente está aqui para justamente fazer esse trabalho mesmo. Isso aí, Siga as regras do jogo, né? exatamente. Começar a entender isso, ver a perfeição até no que a gente acha que está errado, e não está errado, tudo é como é. Exatamente. É questão de a gente começar a perceber isso, identificar, uma outra, ressignificar isso. O currículo é obrigatório, né? Mas você pode dar umas embromadas aí, as suas próprias expensas, né? Porque não tem como, né? O campo dharma e as leis de karma não tem como parar, né? Você vai embromando, o campo vai respondendo. Opa, olha, você está embromando. Eu não tenho como segurar esses resultados aqui. Aí o cara, tá bom, da próxima vez. Aí, bum! Pô, tá vendo? Não dá para segurar, cara. Né? A gente está aí para ir avaliando, a gente vai compreendendo como funciona, né? E o que isso quer dizer, né? Na verdade, o que isso quer dizer é indefinível, né? É indefinível. Eu só sei que é muito familiar, é tudo muito familiar, é muito íntimo. Nós vamos ficando muito íntimos de nós mesmos e muito íntimo de tudo à volta, né? Não tem mais isso de tudo à volta, interior, né? O interno, externo. Tudo é muito íntimo, porque tudo é você mesmo.
É muito surpreendente. É isso aí, vamos, bola para frente, bola para frente no jogo que nunca sai de lugar. Mas tem cada jogada, né? É engraçado isso. É isso aí, gente. E vou encerrar aqui, né? Qualquer coisa aí a gente entra em contato. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos, gratidão a Ishvara, ao Vedanta, a essa linhagem maravilhosa de professores e alunos. Gratidão ao nosso professor Arlindo Nagar, ao professor dele, James Schwartz, aos professores de James Schwartz, Swami Dayananda, Swami Chinmayananda. E lembrando sempre que quem puder e achar que deve doar, doe. É tudo sempre muito bem-vindo. Tá bom, gente? Uma boa noite. Até a próxima para todos. Tchau. Gratidão a todos, inclusive a nós mesmos e a tudo. Tchau, gente. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.